Nosso programa de hoje é especial. Uma entrevista exclusiva com o meu amigo presidente Moacir Schuchster, presidente do Secov-RS, nosso sindicato da habitação, da HDM. Ele que está antecipando para nós, telespectadores do Jornal do Consumidor, dados estatísticos que vão ser registrados na publicação Panorama do Mercado Imobiliário. Possivelmente semana que vem já está pronto esse material, um material que todos os anos o Secov faz, onde ele dá uma radiografia completa do nosso mercado imobiliário do Rio Grande do Sul nas três grandes áreas do setor, que é venda, locação e condomínios. Eu ainda tenho alguns assuntos com o presidente, mas eu vou voltar às estatísticas. O senhor já falou que vendas não podemos considerar como um ano muito complicado, 2016, que foi um ano relativamente até bom, pode-se dizer, é isso mesmo? É, porque nós tivemos uma redução, mas foi de 13%. 13%. 13% não acho que seja o fim do mundo, porque a gente vai, às partes dos jornais, dá a impressão de que a debacle é muito maior, né? Locação, o senhor já disse que nós estamos com um estoque grande, maior do que normal. É, mas a quantidade de locações permanece a mesma. Permanece a mesma. Permanece. E o tempo médio de locação? Esse aumentou muito. Quanto? Esse aumentou de... Estava vendo aqui, esse aumentou de... Nos últimos 5 anos, aumentou de 4, 5 meses para 10 meses. Para 10 meses. Então, hoje, eu entreguei um apartamento para locação. Ele é meu, eu entreguei para locação. Ou eu resolvo trocar de imóvel locado. O proprietário vai ficar com aquele apartamento, em média, 10 meses para alugar de novo. É, isso em média. Em média. Se não tiver que baixar o preço. É, porque isso faz parte da negociação. Bom, isso faz parte da negociação. O que é importante é considerar que é média. Porque tem imóvel que entra hoje na imobiliária e amanhã está sendo alugado. Bom, porque muito bons, né? Imóveis muito bons, né? Exato. Os imóveis que são adequados, o que encontra o seu cliente, ou sei lá, entende? E tem aqueles que demoram muito, realmente demoram. Então, em média, é o que está acontecendo. Imóvel semi-imobiliado ajuda a alugar? Infelizmente, não. Não ajuda? Não ajuda porque a gente percebe pela estatística que os imóveis mobiliados e semi-mobiliados demoram muito a ser alugados. Inclusive, o estoque nos últimos anos praticamente triplicou em termos de mobiliados e semi-mobiliados. E isso é uma coisa que a gente até fica um pouco perplexo, né? Porque isso ajudaria, a pessoa não tem que investir. Evidente. Entende? Só que a gente esquece uma coisa, é que as pessoas já têm os móveis. E faz o que com eles? Então, a situação está no seguinte, não, eu vou ter que vender o meu móvel usado para ir para um lugar que já tem os móveis. Mas um dia que eu sair de lá... O que eu faço? Aí eu vou ter que comprar tudo. Vai ter que comprar tudo. E aí tudo, a preço tudo de mercado que é muito mais alto. Muito mais caro. Então, as pessoas realmente resistem ao mercado, a um imóvel que já esteja mobiliado, né? Vamos falar de condomínio. Primeiro, uma curiosidade. Aquela legislação de São Paulo que autoriza as imobiliárias colocarem os condôminos inadimplentes em SPC, ainda tá vigindo aquilo? Bom, lá em São Paulo, eles continuam com isso, mas com muito menos ênfase. Ah, é? É, pelo mesmo motivo, porque isso aqui não prosperou. Pois é, aqui não prosperou por quê, presidente? Não prosperou Eu achei bom. Acho que negativar pessoas sempre não é uma coisa muito desagradável. Ninguém quer realmente ser título, ter uma cota condominial protestada. Mas tem uma questão que é jurídica, que é a seguinte. Quando se protesta ou vai à justiça por uma cota condominial que não foi paga, há necessidade de que aquela seja uma dívida chamada líquida e certa. Uhum. Não me aperta muito nisso, porque eu não sou advogado. O que eu aprendi foi isso. A dívida tem que ser líquida e certa. Quando é líquida e certa, significa o seguinte: a cota condominial tem que ter uma assembleia que aprovou o orçamento do exercício, estabelecendo essa cota. Depois, quando a cota é, digamos, implementada no mês correspondente, não pode ter nenhuma dúvida quanto à origem dela. De modo que, quando vai à justiça e existe qualquer
pendência ali que possa ser usada pelo advogado do inadimplente, ele vai usar e tranca tudo. Então, e se o sujeito for protestado, ele poderá, inclusive, questionar dano moral, por exemplo. Oh, meu Deus. Então, isso não funciona como a gente imagina. Ah, é bom, vamos tocar-lhe ficha em termos de protestar, etc. e tal. Não é bem assim. Então, precisa estar muito bem armada a questão para poder fazer isso. Então, isso aqui não está ainda a ser, não é uma, como é que se diz, uma coisa corriqueira aqui, né? Então, o que acontece? A cota condominial, hoje, ela é levada à justiça normalmente, como sempre foi. Mas com um detalhe, veja bem, no que tange a condomínios, nós temos, no último ano, nós tivemos 12% de inadimplência, no penúltimo ano. E no último, 2015. Em 2016 foi 13,5%. 1,5% a mais. Aumentou por causa do desemprego, etc. e tal. Agora, note um detalhe, que foi para a justiça, para cobrar via judicial, não chega a 1%. Ou seja, puxa vida. Em 2015 foi 0,4% de todas elas. Quer dizer, foi 0,4%. De todo o volume de inadimplência, 0,4%. E em 2016 foi 0,46%, ou seja, 0,46%. Quase a mesma então, coisa. Significa o quê? Significa que as cotas condominiais estão sendo pagas, às vezes, com atraso. Com atraso, mas as pessoas não deixam ir para a justiça. Então, ele acaba negociando, ele acaba dando um jeito de pagar, né? Então, o nosso gaúcho aqui, ele é bom pagador de condomínio no ele paga direitinho, né? Então, não chega a haver uma grande necessidade, vamos dizer, social de estar protestando a cota condominial. Se bem que existem prédios aqui, conforme já me foi relatado, onde tem condôminos que ficam anos praticamente sem pagar. Anos? E vai para a justiça e não paga, entende? Mas não é isso que vai resolver, porque quem é que quer ter uma ação na justiça contra si por falta de pagamento? É muito ruim, né? Então, é porque não pode. Né? Como é que o senhor está vendo os 8 meses do governo Temer? Olha, o governo Temer está fazendo aquilo que deveria fazer. Ou seja, em primeiro lugar, ele está colocando em ordem o orçamento fiscal A PEC do teto, o senhor gostou? Sim, gostei. Eu também gostei. Gostei. Não dá para dar uma carta branca, um bilhete azul para um governante gastar o que quer, né? Justamente por isso é que estamos na situação que estamos. Claro, um déficit monstruoso. Porque se gastou mais do que a inflação nos últimos anos. Se o governo tiver a obrigatoriedade de obedecer à inflação, ou seja, ele não pode gastar mais do que aquilo, ele vai ter que parar, porque senão ele estará cometendo uma transgressão e poderá passar por um impeachment, como já aconteceu. Exatamente. Então, essas transgressões, quer dizer, aumenta então os riscos de transgressão, porque ele não poderá passar por isso. Então, eu acho que isso significa o quê? Em primeiro lugar, vamos botar ordem na casa. Isso não está colocando. Muito bem. Agora, ele está tentando fazer a reforma da Previdência. Pois é, e a reforma da Previdência? Ele esteve aqui no Rio Grande do Sul para entregar as ambulâncias e diz que Portugal, Espanha e Itália fizeram reformas muito mais rígidas do que a nossa. Mas que a nossa é fundamental no retorno da atividade parlamentar. Neste ano agora. Como é que o senhor está enxergando essa reforma da Previdência, presidente? Bom, tem um detalhe que é fundamental, que é o seguinte. Já hoje existe um déficit na Previdência. Isto. De modo que, e isso está sendo mostrado por especialistas, de que isso tende a aumentar. Então, significa o seguinte, se não for feita essa reforma, daqui a alguns anos, o aposentado terá o direito de receber, mas não haverá o dinheiro para pagá-lo. Pois é. Então, não adianta. Então, há necessidade de fazer essa reforma, por mais dolorida que ela seja, sob pena de que lá adiante não tenha o dinheiro para pagar.
Quer dizer, então, eu não vejo alternativa, porque a única coisa que a gente nota na contestação a essa reforma é de que existe que esse déficit não é real e de que existe dinheiro para pagar. Só que isso não é demonstrado. Quem faz os estudos, etc., sempre diz isso. Diz isso. Aliás, no governo anterior, já se falava nisso e o governo estava falando nisso. Só que agora aqueles que defendiam o governo anterior são contra. Então fica difícil. Fica difícil. Né? Fica difícil. Mas acho que isso vai ter que acontecer de um jeito ou do outro. Só pena nós virarmos uma Grécia, porque lá na Grécia os aposentados já tiveram redução, né? Quando você sabe, já tiveram redução nos seus rendimentos. Mexeram nos benefícios já concedidos. Isso é muito ruim, né, presidente? Mas isso é bárbaro. Imagina você que recebe uma aposentadoria de 2, 3 mil reais pelo INSS reduzir para 50%. Aí é o caos, né? Mexer em benefícios já adquiridos, direito adquirido, é muito ruim, né? E essa proposta, até onde eu tenho ouvido, ela considera um período de transição. Isso, um período de transição. Então, me parece assim um pouco mais palatável. Que é dolorido isso? Mas se o governo não tomar essa medida, não tem outro jeito. Está se fazendo a reforma trabalhista de um jeito ou do outro, como foi aquilo que falaste antes, sobre a flexibilização. Acho que isso vai ajudar na assunção de empregos, porque hoje em dia as empresas praticamente não querem, se tem que empregar ou contratar empregados, ela pensa muito antes de fazer Exatamente. Isso. Porque senão acaba... O encargo social é muito elevado. Exatamente. Empregado doméstico hoje, pagar esse E-Social, final do ano teve 13º, presidente. Foi guia dupla de E-Social. Mas isso é demais, presidente. Presidente Moacir Schuchster, nós fomos assolados nesse início de ano com essas tragédias no sistema prisional lá do Amazonas, em Manaus, em Roraima. Há uma inquietação no sistema prisional nacional em função de facções e tudo. O ministro Alexandre de Moraes que lançou um plano, acho que é um conjunto de intenções, né? Como é que o senhor está vendo o quadro da violência no Brasil, presidente, que afeta diretamente a atividade econômica? As pessoas não saem de casa mais. A pessoa não sai para jantar de noite, pegar o cinema, a pessoa fica em casa fechada. Como é que o senhor está vendo esse quadro lamentável de violência no país? Eu vejo como todo mundo que é lamentável mesmo, né? Agora, o que a gente percebe? Percebe falta de investimento, primeiro, falta de investimento em políticas sociais onde não haja o desemprego. Porque eu não vou usar aquele discurso fácil de que o problema do crime é um problema social, porque não tem emprego, etc. Não, eu acho que isso é simplificar a coisa. O que realmente importa é isso. Primeiro, é obrigação de todo o governo manter o mais próximo possível de pleno emprego. Concordo. E tem que fazer isso funcionar, tem que fazer isso, né? Então, quando percebe que a coisa não está bem, ele tem que mexer aqui, mexer ali, porque o governo hoje, o governo brasileiro, tem estatísticas que funcionam muito bem e são praticamente online. Eles recebem todas as informações necessárias. Então, há necessidade disso. Em segundo lugar, há necessidade de investimento em infraestrutura. E o presídio é infraestrutura, porque assim como existe os bons cidadãos, que são a grande maioria, existem aqueles que transgridem, conforme já se falou. Então, eles deverão ser recolhidos a lugares onde eles têm que se ressocializar. E as nossas cadeias hoje, os presídios, são tudo menos lugar de recuperação. Dominadas por facções. Pois é. Tem gente dizendo aí nas redes sociais, eu escuto cada coisa. Bandido bom, bandido morto, tem que morrer mesmo. Tá bem, tem bandido lá dentro que brigou um com o outro, se mataram, um era estuprador, outro era assassino. Tudo bem, não vou... Eu não gosto desse tipo de coisa, mas cada bandido desse tem uma mãezinha, um paizinho por trás. Um irmão, uma vozinha. Tem filhos, é isso que me entristece, presidente. Eu não posso ficar feliz que bandido está matando bandido. Não posso achar que isso é solução para o problema penitenciário do nosso país, né? Isso é voltar à barbárie, né? É voltar à barbárie, né, presidente? Nós não podemos passar por isso, né?
É que tudo, olha, infelizmente, qualquer país do mundo, seja comunista, seja liberal, seja socialista, seja qual for, ele precisa de ter uma política de investimento e esse investimento precisa ser muito bem direcionado. Não sendo assim, não funciona. O Brasil hoje tem tantos desempregados, por quê? Porque o próprio país, ou seja, os órgãos públicos, não estão investindo porque não têm o dinheiro. E esse dinheiro está sendo desviado, ele está aplicado em coisas que talvez não devessem ser aplicadas. Concordo. Né? Entende? Não vou entrar no mérito aqui, mas o fato é o seguinte, o dinheiro dos impostos foi aplicado em outra coisa que não investimento que dê retorno à população. Claro. Então, esse é o grande problema. E eu vejo que nós estamos falando sobre o governo Temer. Independente da questão política, eu acho que o governo Temer está procurando acertar. Assim como o governo Sartori. É muito fácil atirar pedra nos bois. É muito fácil, né? Entende? Assim como quem vai penar um pouco vai ser o nosso prefeito Marquesan. Pois é, eu queria lhe falar sobre... Vamos puxar um pouquinho para a nossa paróquia aqui. Eu sou muito amigo nas redes sociais de carnavalescos, o pessoal está em pânico. No Rio, o governador Brizola, na época, construiu o sambódromo, ficou pronto o sambódromo, ficou pronto. Aqui o sambódromo, lá no Porto Seco, ele não é uma obra acabada. Todo ano tem que colocar arquibancadas, tem que montar aquelas arquibancadas, metálicas. Tem um custo de 7 milhões de reais. E o prefeito diz que não tem dinheiro. Como é que o senhor está enxergando essa possibilidade da prefeitura não apoiar o desfile de carnaval? Eu já estou pensando que sabe trazer para Borges de Medeiros, como era antigamente, esses desfiles das escolas de samba. Não sei como é que isso pode acontecer, presidente. O que o senhor está pensando sobre isso? Olha, eu vejo isso com uma certa tristeza, porque realmente existem muitas pessoas que gostam do carnaval, gostam de assistir os desfiles. E até dependem disso, ganham dinheiro com isso? Também, né? Também. Atividade econômica, né? Exatamente. Agora, nós temos que entender uma coisa. O Rio de Janeiro, o seu carnaval, traz milhares de pessoas para assistir. Sim. Então, o turismo no Rio de Janeiro é imenso, deixa um volume de recursos na cidade extraordinário. Então, lá eu vejo que os órgãos públicos têm que apoiar de qualquer maneira. No nosso caso aqui, eu não tenho estatísticas que mostrem isso aqui. Pelo contrário, nós vimos aqui que o carnaval é feito aqui num canto da cidade e ele não tem aquele volume que teria, digamos, lá do Rio de Janeiro. Não tem turista, não tem turista. Eu sempre achei que Porto Alegre deveria se caracterizar, eu sou meio antigo, né, presidente? Eu já venho de longe, né? Tinha que se caracterizar por bailes carnavalescos charmosos. Eu sou no tempo do baile do Petrópolis Tênis Clube, do Teresópolis Tênis Clube, do baile municipal. Porto Alegre podia ter um atrativo de grandes bailes, desfiles de fantasias. Deixa para o Rio de Janeiro e para São Paulo esse desfile de escola de samba tradicional de avenida, que atrai turista, como o senhor diz. Nós temos que buscar uma coisa nova aqui. Como só nós temos o acampamento gaúcho aqui do 20 de setembro, com aqueles piquetes todos, com aquela churrascada o dia inteiro, com danças, folclore. Ninguém tem isso no Brasil, só nós temos. Nós tínhamos que ter uma coisa diferente para o carnaval, também concordo com o senhor. Nós somos uma cópia muito inferiorizada do carnaval do Rio e de São Paulo, né? Então, eu acho que dentro da tua ideia, que eu acho inteligente, eu acho que que o nosso pessoal dos clubes que se envolve no desfile de carnaval, eles foram pegos de surpresa. Porque uma coisa é tu planejar durante o ano todo, digamos, essa atividade e chegar na véspera dizer que não tem auxílio. Não tem dinheiro. Então, isso é realmente preocupante e a gente se coloca na posição desses dirigentes que fazem essa atividade, que eles estão realmente numa situação muito difícil. Agora, de fato, não é possível não abrir um posto de saúde porque falta de dinheiro e nós estimular o carnaval, quer dizer... fica uma coisa, contrassenso, então, né? Então, isso é algo que tem que se dar tratos à bola e é um dos dilemas de um administrador público. É um dos dilemas, eu concordo. Dou 7 milhões para o carnaval e não pago o salário em março? Meu Deus, e as famílias? Pois é, então esse é um... Que dilema, né?
Então, vai ter que haver algum pouco de criatividade, etc. E eu acredito que essa tua ideia de fazer bares populares, etc., que ainda possa ser implementada aqui nesses lugares aí onde tem esses clubes, etc., e fazer algo bem interessante. Acho que... Uma coisa mais inédita, presidente. Por exemplo, o frevo é do Recife, o trio elétrico é da Bahia, a escola de samba é do Rio. Tem também em São Paulo belíssimas escolas de samba, que Rio e São Paulo estão num nível muito bom. Agora, aqui não pode ser o frevo, o trio elétrico ou o desfile de escola de samba. Aqui nós tínhamos que ter uma outra coisa que atraísse turistas. Nós não atraímos turistas, o senhor tem razão. Quer dizer, é só a prefeitura colocar dinheiro lá, não volta dinheiro para a prefeitura. Esse é um problema. Eu acho até que, de repente, o nosso prefeito acha uma solução, não sei. Mas, infelizmente, está muito difícil, né? Entende? Muito difícil. Ele está meio numa escolha de Sofia aí, porque... Dia 6, no Diário Oficial Extra, exonerou 270 CCs. Bom, isso ele tinha prometido fazer. Ele tinha prometido, mas tem 1.000, né? Ainda tem muita gente, né? Diz que vai trocar outros vão voltar, porque realmente tem que não pode parar a prefeitura. Né? Pois é. Não pode parar, né, presidente? Uma coisa é o que se diz na campanha, e tem outra coisa também que a gente aprendeu já. Uma coisa é tu fazer a crítica do governo de fora, e a outra é quando tu senta na cadeira. É verdade. Quando tu senta na cadeira é que tu começa a ver as injunções. O maior exemplo disso é o que está acontecendo com o Barack Obama. O Obama prometeu, vou acabar com Guantánamo. Isso. Acabou? Não. Não acabou. E continua lá. Por quê? Porque fizeram ver a ele, por razões talvez não conhecidas e que não podem ser abertas por razões de segurança nacional. Que não pode. Não pode. Que não pode. Porque lá dentro tem elementos extremamente perigosos. Então esse ele não terminou. Isso foi promessa dele. Promessa dele. É que nem o novo presidente Trump. O Trump vai acabar com o Obamacare, esse plano de saúde que o Obama criou? Pois é. Diz que tem 20 milhões de pessoas que aprovam e aproveitam o Obamacare. Ele vai terminar isso? Acho que não. Quer dizer, são coisas. Então, acho que não. A gente tem que entender que quando a gente está na cadeira, é diferente, de quem está de fora. O senhor confia no Donald Trump como presidente? Olha, eu confio com o pé atrás, né? Porque olha aqui, eu até li livros sobre a vida do Trump. Ele é... Um empreendedor de sucesso, né? Ele é um empreendedor esperto. De sucesso, claro, ele acabou ganhando, né? Mas ele é um empreendedor que sempre soube lidar com o dinheiro dos outros, não é mesmo? E levando vantagem. É verdade. Então, ele não é uma vida de empresário que seja, digamos assim, muito exemplar, vamos dizer assim, né? É verdade. Então, agora vem ele e é guindado à presidência dos Estados Unidos, provavelmente levado pelos desempregados. Com certeza. Por aqueles que perderam o emprego devido à globalização. E ele prometeu... E aqueles que não aguentam político mais. Político mentiroso. Mas isso é uma coisa dura, né? Mas João Dória Júnior é um exemplo claro em São Paulo, né? A busca pelo novo. Eu não sou político, dizer ele foi eleito. Pois é. Ninguém aguenta político mais. Político no Brasil é sinônimo de ladrão, presidente, lamentavelmente. Mas ele foi eleito... Triste, né? E na primeira semana ele se vestiu de gari para fazer de conta que está fazendo a limpeza das ruas. Convenhamos, havia necessidade disso? Não havia, presidente. Concordo com o senhor. Concordo. Então aí falam dos políticos. Falam dos políticos. Então, eu acho assim... É difícil, né, presidente? É muito difícil. E a gente... Que país é esse? Então, a gente sabe o seguinte, a política do país, ela avança muito lentamente. A gente acaba vendo que aos pouquinhos as coisas vão modificando, etc. e tal. E a gente é muito imediatista. Então, queremos a reforma, não queremos a reforma? A reforma se fará, porque não tem outro jeito. É verdade. Vai chegar um momento em que vai ter que se fazer. É verdade.